Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Topcar BMW. Welcome to the top. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred, Unidos Somos Premium e URC Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal do YouTube Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve e aciona o sininho. Toda semana nós temos uma entrevista exclusiva para você. E nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Estamos no ar em nome de Hospital São José, Topcar BMW, Unesc, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred e URC Diagnóstico. Acordar à noite com a sensação horrível de queimação, de que o esôfago está pegando fogo, pode ser sintoma da doença do refluxo. Vamos entender por que ela aparece. Muito bem, para falar sobre este assunto, meu convidado de hoje é o Dr. João de Bona Castelã Filho, especialista em cirurgia geral, cirurgia videolaparoscópica e cirurgia bariátrica. Doutor Castelã, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Aguinaldo, é um prazer estar novamente no teu programa e espero poder passar algumas informações de valor aí à tua grande audiência. Doutor Castelã, então para começo de conversa, o que é a doença do refluxo gastroesofágico? Bom, Aguinaldo, o conteúdo do estômago é basicamente ácido, ok? E com um pH então mais ácido do que o que normalmente banha a pequena quantidade de líquido que existe no esôfago. Então, quando esse ácido do estômago reflui para o esôfago, se isso for repetido, duradouro, ele inflama, pode causar erosões e causar, então, a chamada doença do refluxo. Quando tem essas erosões, isso é visto na endoscopia, é uma esofagite, que pode, inclusive, levar até, mais raramente, à formação de úlceras de esôfago. Então, a doença do refluxo é a presença do ácido no esôfago causando sintomas, dos quais o mais frequente é a azia, queimação no esôfago. Doutor, agora como se desenvolve ou como se adquire? Bom, a doença do refluxo do adulto, né, que é o nosso assunto hoje, ela se desenvolve em qualquer fase da vida, tá? E é frequentemente relacionada com exageros alimentares, né? Com o uso frequente, a ingesta frequente de refrigerantes, de bebidas alcoólicas, de alimentos gordurosos, muito açucarados, de frituras, a ingestão constante de chocolate, de doces. Esses são os que mais frequentemente causam sintomas. Também o hábito de comer muito depressa, né? Ou de refeições de maior volume à noite e depois ir deitar, né? Antes ali de 2, 3 horas depois da refeição, são todos fatores que levam ao refluxo. E aquilo que hoje é praticamente uma pandemia, né? Que é a da obesidade. Então, o refluxo é muito relacionado com a doença obesidade. Doutor, agora nos episódios de refluxo, até onde pode chegar o suco gástrico? Bom, o suco gástrico, quando reflui, ele pode inclusive chegar à boca, à garganta, né? E o paciente sente isso, sente ardência, tosse, e pode inclusive haver aspiração, ou seja, a ida de alguma parte desse líquido ácido, desse suco, até a árvore respiratória, que causa então uma tosse irritativa, persistente, e pode ser causa inclusive de infecção respiratória. E alguns pacientes às vezes procuram primeiro o otorrinolaringologista, por quê? Porque estão tendo sintomas na garganta, né? Então o otorrino eventualmente pode ver alguma alteração e constatar que isso é refluxo e encaminhar ao gastroenterologista ou ao cirurgião.
Agora, doutor Castellan, quando se fala em tosse, para aquele indivíduo que tem o refluxo, ela se dá mais à noite, quando o indivíduo deita ou tanto faz? Deitado, principalmente se tiver feito uma refeição ainda há pouco tempo, né, pode desenvolver a tosse. Mas muitos pacientes têm uma tosse seca persistente e crônica durante o dia todo. A gente teve casos já de pacientes que tossiam sem parar, mesmo com medicação. Doutor Castellan, e aquele indivíduo que acorda já com aquela queimação no esôfago, é sempre um problema de refluxo? Bom, frequentemente mas nem sempre. Então o paciente tem que ter cuidado, principalmente se ele já tem algum antecedente de sintoma cardíaco, antecedentes familiares, se é obeso, se é fumante, se é hipertenso, ou mesmo que não tenha esses comemorativos, esses acompanhantes do sintoma, o paciente muitas vezes precisa também de uma avaliação cardiológica. Então, tanto nós enviamos, às vezes, ao cardiologista para fazer uma diferenciação diagnóstica, como às vezes recebemos algum paciente que chega a ter dor torácica que o cardiologista não achou nada, pode ser pelo refluxo. Então, um alerta, o paciente não se automedicar, não tomar aquele remédio que a vizinha ou a mãe achou que deveria tomar, e sim ter o diagnóstico correto. Dor na região retroesternal, região do esôfago, pode ser eventualmente de origem cardíaca. Ora, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o Dr. João Debona Castellan Filho, médico cirurgião geral, também especialista em cirurgia videolaparoscópica e também cirurgia bariátrica. Nós estamos aqui hoje, nesse programa, fazendo inclusive sem máscara, né, Dr. Castellan? Mas o Dr. Castellan, eu devo dizer ao nosso telespectador que ele já está vacinado, graças a Deus por isso, né? Eu já fui acometido também com a Covid-19. Pelo que tudo indica, estou por hora isento, né, doutor Castellan? E estamos aqui também mantendo um certo distanciamento, mas o importante, né, doutor Castellan? Os cuidados devem ser continuados. Continuados mesmo após a vacinação, porque o Covid veio para ficar, então certamente que até o final do ano, pelo menos, a previsão é que muitos especialistas comentam, nós deveremos continuar tomando todos os cuidados, se não todos, quase todos que tomamos até agora. Fica então, aí. O distanciamento, a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, todos os cuidados de higiene pessoal que têm sido comentados, evitar aglomerações, né, e o uso da máscara, né, que não estamos fazendo agora por uma situação especial e mantendo o devido cuidado. Fica aí a dica. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve, aciona o sininho. E nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta a falar mais sobre refluxo gastroesofágico. Qual é o seu X? O seu território? O seu desafio? O que é o máximo para você? O que é extremo? Aonde você quer chegar? Escolha seu BMW X. Visite um concessionário. Conheça o novo BMW X1 e toda a linha X. Welcome to the top. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro.
Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir, escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o Dr. João Debona Castelã Filho, médico cirurgião geral, também especialista em cirurgia videolaparoscópica e cirurgia bariátrica. No programa de hoje nós estamos falando sobre o refluxo gastroesofágico. Dr. Castelã, no bloco anterior, o doutor acabou enumerando vários sintomas relacionados ao refluxo. Mas tem mais alguns, doutor? Sim, na parte digestiva, o paciente pode ter uma doença de longa duração, né, às vezes repetindo múltiplos tratamentos, e isso pode levar à formação de uma estenose, de um estreitamento na parte mais baixa do esôfago na passagem para o estômago. Isso causa então a dificuldade de passagem de alimento. Tá? Então, a estenose de esôfago, chamada estenose péptica. Um outro sintoma que pode ocorrer também são sintomas respiratórios. Há pacientes que têm asma devido à doença do refluxo e, quando operados, melhora. Não é a maioria dos asmáticos, mas isso pode acontecer. Eu acho que eu citei também as infecções respiratórias de repetição, né? Pacientes com tosse crônica, rouquidão eventualmente, tá? Menos comum, às vezes, o paciente tem dor na região do ouvido, tá? E eu citei antes o problema cardíaco, né? O paciente tem que se preocupar principalmente da possibilidade de ser de origem cardíaca, essa dor na região reto-external, se houver dor do lado esquerdo, também do peito, irradiação para o ombro, aqui para a região cervical anterior até o queixo, às vezes até na região dos dentes, e principalmente se tiver irradiação para o membro superior esquerdo. Então, tendo azia, mudou o sintoma, mudou para essas características, ou teve primeiro com essas últimas características que eu citei, pode ser de origem cardíaca. E aí corre para o médico. Corre para o médico. Doutor Castelã, qual é a relação do refluxo gastroesofágico com a hérnia de hiato? Bom, aproximadamente metade dos pacientes que vão à endoscopia, nós notamos uma hérnia de hiato. Tá? Desses que têm hérnia de hiato, aproximadamente metade também deles não terão sintomas nenhum relacionados ao refluxo. Ou seja, a maioria dos pacientes que têm refluxo tem hérnia de hiato, mas uma grande parte dos que têm hérnia de hiato não tem refluxo. Tá? Tanto que a cirurgia, quando feita, é para tratamento do refluxo na sua quase totalidade, o que acaba tratando também a hérnia. Tá? Agora, somente por causa da hérnia, a indicação digamos que seja até rara. Aí são hérnias muito volumosas, que causam compressão do pulmão, do coração, aí pode demandar uma cirurgia. Então, normalmente a cirurgia é feita para tratamento da doença do refluxo. Do refluxo. Doutor Castelã, quais são os métodos usados para confirmar o diagnóstico? Bom, uma história clínica bem feita, né? Saber de todos os sintomas, quando que eles acontecem, o padrão de alimentação, o índice de massa corporal do paciente, né? Se o paciente é sedentário ou não, né? O seu padrão de alimentação e, eventualmente, caso o paciente tenha impedimento para fazer mais exame naquele momento, se pode fazer o chamado teste terapêutico, né? Medica e depois avalia dentro de 20, 30, 60 dias, então se parte para complementar a investigação. A investigação principal hoje, além da endoscopia, que vai mostrar como é que está o estado do revestimento interno desse esôfago, se tem erosões, se eventualmente tem úlcera, ou se tem a estenose péptica que eu citei antes, fazemos também uma pH-metria e manometria. Uma sondinha muito fina é introduzida por via nasal, usando anestésico local,
e o colega que realiza o exame, então, conecta essa sonda a um equipamento que fica na cintura do paciente, semelhante ao holter lá que o cardiologista usa, e mede as pressões do esôfago. Isso é importante porque para excluirmos a possibilidade de um distúrbio motor do esôfago, uma deficiência de contratilidade do esôfago, que eventualmente pode causar sintomas parecidos com o do refluxo. Então é melhor que se tenha exatamente definido se tem um distúrbio motor ou não, porque isso pode mudar a técnica a ser adotada na cirurgia. E a pH-metria vai confirmar, quantificar e caracterizar bem qual o tipo de refluxo. Nos últimos anos apareceu a impedância pH-metria, que é melhor ainda, tem mais informações do que a pH-metria e que nós já dispomos dela aqui na cidade. Doutor Castellan, então significa que o ideal mesmo seria fazer esses 3 tipos de exames, né? Isso, uma avaliação completa para um paciente que é candidato à cirurgia inclui esses 3 exames. Tá? E é bom colocar aqui também, Aguinaldo, que a maioria dos pacientes com refluxo não irão à cirurgia. Tá? Muitos pacientes, você consegue adequar a alimentação, o ritmo de alimentação, incentivar uma perda de peso, atividade física, né? Repetir o tratamento, avaliar, e muitos melhoram. Então, um grande número de pacientes não irão à cirurgia. E vários pacientes também têm episódios eventuais de refluxo. Então, orientando bem quanto a esses aspectos citados, não precisarão da cirurgia. Olha só. Mas a cirurgia tem um excelente resultado quando bem indicada. Doutor Castellan, feito o diagnóstico, qual o tratamento indicado para o refluxo? Bom, normalmente se faz primeiro um tratamento clínico, né? São uma classe de medicamentos que nós temos várias opções hoje, chamados inibidores de bomba de próton, que vão diminuir a acidez do estômago, né? Dentro do estômago, e o líquido, que eventualmente vai refluir, tem menos acidez. Lembrando que o medicamento não resolve o problema mecânico. Se a hérnia de hiato está colaborando muito com a gênese desse refluxo, então vai resolver com a cirurgia. Ok? Bom, método cirúrgico. Sem sombra de dúvida, por videolaparoscopia. São as chamadas funduplicaturas, que são cirurgias em que se fecha um pouquinho aquele músculo ali, aquela parte do músculo do diafragma que está um pouquinho alargada, que está permitindo que o estômago suba em direção ao tórax, tá? E se constrói uma válvula anti-refluxo com o fundo do estômago, que é uma parte que tem um diâmetro maior, um pouco mais solta, que pode ser rodada em torno do esôfago e se dá uns pontos estômago em torno do esôfago. Isso cria uma pressão maior naquele segmento e impede o refluxo. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o Dr. João Debona Castellan Filho, cirurgião geral, também especialista em cirurgia videolaparoscópica e cirurgia bariátrica. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. A gente já volta. É hora de recomeçar. Entre tantas transformações que estamos vendo no mundo, temos uma certeza: o conhecimento é a base sólida para construirmos o amanhã. Enquanto as informações estão cada vez mais acessíveis, o desafio passa a ser como fazer as escolhas certas. Para decidir o melhor caminho a seguir, é preciso estar preparado. Venha viver a magia do campus de uma grande universidade e estudar com a vanguarda do conhecimento. A Unesc é comunitária e participa diretamente do desenvolvimento de toda a região. Faça a diferença, seja agente da inovação e venha para a Unesc. O mundo pode mudar. O que não muda é a força do conhecimento, dos sentimentos humanos co-criadores de novos mundos e novas realidades. Matrículas abertas para a graduação presencial. Unesc, a nossa universidade. Quem diria que depois dos 80 anos, em meio a uma pandemia, eu ainda fosse pensar no futuro?
de investir em novas tecnologias e me reinventar? Eu acredito que sim, que tenho saúde para ir além. E quanto mais o tempo passa, mais jovem eu me sinto. Mais acolhedor, inovador e completo. Mais cheio de vida. Muito prazer. Eu sou o novo Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o Dr. João Debona Castelã Filho, médico cirurgião geral, também especialista em cirurgia videolaparoscópica e cirurgia bariátrica. Dr. Castelã, no bloco anterior, o doutor falava sobre a cirurgia para o refluxo. Como é que funciona o pós-operatório disso, doutor? Bom, no pós-operatório, o paciente normalmente volta a se alimentar no mesmo dia da operação, com dieta líquida restrita, né? E durante os primeiros dias, aproximadamente entre uma semana, 10 dias, ele fará uma alimentação com líquidos e lentamente progredindo para pastoso, faz o retorno, se observa como é que está sendo a alimentação e a aceitação dessa alimentação e orientamos o paciente então a ir progredindo a alimentação. Normalmente, por volta de 2 semanas e meia, o paciente já está com uma alimentação normal. Sempre devagar, bem mastigado, tranquilo, para evitar o engasgo, né, que pode dar um sintoma muito desconfortável, dor, às vezes até provocar uma endoscopia de urgência se o paciente inadvertidamente engolir algo sólido antes do momento que pode trancar ali na região da cirurgia e exigir então uma endoscopia. Mas é uma alimentação progressiva, apenas com esse relativo desconforto de uma alimentação líquida nos primeiros dias. Doutor Castelã, e essa cirurgia é uma cirurgia considerada relativamente rápida? É uma cirurgia, Aguinaldo, que está na rotina de muitos serviços, né? Ela é feita com frequência, pode se considerar segura, né? E com os equipamentos que tem hoje, a ótima qualidade de imagem que os equipamentos de videolaparoscopia proporcionam, a qualidade das pinças seladoras de cautérios, permite uma cirurgia com bastante segurança. E, inclusive, às vezes, até associado a outro procedimento. Com uma certa frequência, fazemos também a retirada de vesícula quando tem cálculos, né, no mesmo ato, eventualmente com esterectomia, com cirurgia de cisto de ovário, todos no mesmo ato cirúrgico. Então, é uma cirurgia segura. O paciente vai ter uma alimentação de líquida, pastosa, progressiva ali na primeira semana, 10 dias, e geralmente com 2 semanas o paciente está com a alimentação normal, devendo ter sempre o cuidado de alimentar-se devagar, com calma, e não ingerir alimentos sólidos antes de que eles sejam liberados, porque poderá causar então uma impactação desses alimentos ali na região da cirurgia e exigir até, eventualmente, uma endoscopia de urgência. Doutor Castelã, e aquele paciente, agora vamos falar um pouquinho dessa questão, dessa relação também do sobrepeso, obesidade. Esse paciente, o paciente obeso que tem o refluxo, ele pode fazer a cirurgia? Bom, o paciente que tem sobrepeso se incentiva uma adequação da dieta, atividade física e emagrecimento como parte do tratamento. Os pacientes muito obesos, não se indica mais a cirurgia do refluxo, sim a cirurgia bariátrica. Alguns consideram que o MC 30 seria o limite, outros acham que o índice de massa corporal 32 seria o limite. Então, pacientes com índice de massa corporal acima de 32 ou 32 em diante, já, se não conseguirem emagrecer, já estaria indicada a cirurgia bariátrica, que se faz da mesma forma que se faz o bypass em Y de Roux. Porque além de tratar a obesidade, essa montagem aqui, esse desvio parcial do intestino com formato de Y, ele é um mecanismo anti-refluxo, ok? Então, o paciente que faz cirurgia bariátrica está tendo também uma cirurgia anti-refluxo. Doutor Castelã, então, para finalizar a nossa entrevista, uma pergunta que eu te faço. Aquele paciente que já se submeteu à cirurgia, ele pode voltar a ter o refluxo? Pode. Se voltar a ganhar peso, se retornar a ter hábitos alimentares inadequados, né, que citamos vários aí, exagerar em bebidas alcoólicas, exagerar em café, em chá, né, comer muito rápido, entre outros, tá?
e pode haver também uma abertura novamente ali daquele local, não importa como tenha sido dados pontos, ou eventualmente em casos muito graves que se usa algumas telas e próteses, né? São casos raros, mas mesmo assim pode acontecer porque é uma característica dos tecidos daquela região, tá certo? Da forma como cicatrizam. Mas o retorno dos sintomas não significa obrigatoriamente que terá que ser reoperado. Se faz uma reavaliação e às vezes um tratamento, uma readequação de hábitos e de medicações pode resolver a situação. Alguns pacientes precisarão ser reoperados. E os trabalhos mostram que naqueles que têm uma indicação correta dessa reoperação, há um bom resultado e os pacientes, quando entrevistados, diriam que fariam até uma terceira reoperação, tal é a mudança na qualidade de vida. Mas isso tudo com uma reavaliação completa antes de se indicar novamente uma segunda cirurgia. Olá, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com o Dr. João de Bona Castelã Filho, médico cirurgião geral, também especialista em cirurgia videolaparoscópica e cirurgia bariátrica. Dr. Castelã, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Dr. Castelã sempre muito gentil atendendo ao nosso convite. Aguinaldo, muito obrigado. E eu gostaria de mostrar aqui aos telespectadores maravilha do presente que eu ganhei aqui, a segunda vez que o Aguinaldo me traz um café mineiro aqui maravilhoso. Esse cafezinho é bom. Eu quero deixar registrado, gravado, né, um agradecimento ao amigo aqui e agradecimento também ao seu irmão que trouxe, né? Eu faço questão de presentear o Dr. Castelã porque ele é um grande apreciador de café. Faça bom uso, meu querido. Muito obrigado, mais uma vez. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor e nós estamos também no canal 19.1 Digital RTV Criciúma. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Topcar BMW, welcome to the top. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia, seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã, a sua saúde na medida certa. Unicred, Unidos Somos Premium e Urque Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde.